Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trazer aqui umas dicas de ouro para você. São dicas que vai fazer a diferença na sua economia e na sua segurança aí na sua condução. Porque nós vamos mesclar a parte teórica e a parte prática e vai ser um trabalho sensacional que você vai trabalhar muito melhor daqui para frente. E a primeira dica é o quê? O conta-giro. E nós vamos falar exatamente voltado para o Actros 2651, que hoje está sendo um sucesso de economia aí na operação. Então, o conta-giro é a ferramenta de trabalho do motorista. Essa ferramenta é que o motorista precisa entender em detalhes todo o seu posicionamento. Eu costumo utilizar as 5 partes do conta-giros. Vamos ver quais são essas partes, porque você precisa sintonizar cada parte dela a cada momento da sua condução. E aí vai fazer a diferença no seu dia a dia. Vamos ver aqui como é que funciona essas 5 partes. Então, a primeira parte se chama o consumo em marcha lenta, o carro parado ligado. Isso hoje consome muito combustível e derruba a sua média. Então você não deve usar essa faixa, ou usar com muita responsabilidade. A faixa vermelha é a faixa vermelha que mostra o perigo para você. Você não deve entrar nem acelerando e nem desacelerando, porque você pode causar um dano no motor. A outra faixa é a faixa de potência do freio motor, que você sempre quando utilizar o freio motor vai elevar o giro para aumentar a força de frenagem, e aí nós vamos falar mais disso numa outra aula. Nós temos aqui a faixa de potência. A faixa de potência é uma faixa que você deve evitar, porque ela consome muito combustível e você só vai utilizar quando você precisa de um giro alto. Numa ultrapassagem ou coisa desse tipo, que você precisa dar giro do veículo e aí você vai para a faixa de potência, mas ela consome muito combustível. E a faixa de trabalho é essa aqui, a faixa verde. Essa é a faixa de trabalho do motorista. E dentro da faixa verde nós temos um ponto mais econômico que eu chamo do ponto extra econômico. E como que você vai saber onde que é esse ponto? Como eu cheguei nesse ponto? Aí nós temos que ir lá no gráfico da engenharia. Esse gráfico da engenharia nos traz algumas informações importantes. Porque aqui eu tenho a curva de torque do motor e a curva de potência desse motor. Esse motor é um motor 13 litros, 510, e eu posso trazer muita economia se eu trabalhar focado exatamente na força do motor. Então esse motor diz o seguinte para mim, que a faixa de força desse motor é entre 1.000 e 1.300 giros. E o ponto mais econômico desse motor, que ele mostra aqui, ó, está por volta aqui de 1.150 giros. Esse é o ponto mais econômico. Então, neste motor 510, você pode trabalhar entre 1.100 e 1.200, que você vai ter uma melhor economia. Por quê? Mas aí eu tenho assim, por exemplo, você quer trabalhar 1.500 giros. Será que é bom ou ruim? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 1.500 giros. Se eu for trabalhar 1.500 giros, olhando a minha faixa de torque e força do motor, ele vai estar aqui ó, com 2.200 mais ou menos. Ou seja, quase 10% a menos de força do motor. Por isso que se você subir muito giro, você entra na faixa de potência e perde força do motor. E aí você tem que buscar esse ponto que é o melhor ponto da economia. E como é que você vai fazer isso? Você vai ter que trabalhar focado no conta-giro e não no velocímetro. E aí você vai ter que trabalhar focado aqui, vamos pegar uma referência de 1.200 giros. 1.200 giros é a sua primeira referência. E aí você foca no giro e vai trocando de marcha para você ajustar a velocidade. Então quanto mais você ficar focado naquele ponto mais econômico, mais economia você vai ter, independente da sua velocidade. Então o foco agora é no conta-giro. Vamos ver isso lá na prática, como é que funciona? Sempre andando com a pressão mais baixa da turbina, né? Que você vai ficar bem econômico o carro. Nós estamos subindo aqui, ó, velocidade mais ou menos 65 por hora, 1.200 giros, com a pressão metade da turbina, beleza? Assim você vai ficar bem econômico. Então agora estou chegando no radar ali de 60 por hora, que eu vou tirar o pé do acelerador, puxar um estágio do retard, se for possível, puxar uma marcha, aí deixo na inércia, né? Passou o radar, aí vem uma lombada logo na frente.
Então o que eu vou fazer? Vou começar a puxar mais no retardo, que tem que passar 30 por hora ali até mesmo. Puxou, não deu. Vamos reduzindo. Devagar. Mais um estadinho. Se necessário, Se controla necessário, o freio. puxa mais uma, né? Freio de serviço. Vamos soltando agora, que já diminuiu bem. Isso Pode aqui. puxar mais um pouquinho. Agora dá uma seguradinha só no freio. Soltou. Tirar o pé do acelerador, deixar a inércia avançar um pouquinho, baixar um estágio do freio auxiliar, reduzir uma marcha, se necessário baixa mais uma, e aí sem precisar, mas nesse caso nosso aqui, provavelmente só vai fazer com o retarder, não vai precisar usar no freio.